Receita de fermento caseiro. Para você fazer pães muito mais gostosos e saudáveis. Você já comeu pão feito com fermento natural? É muito bom. O pão fica crocante e com um sabor muito marcante, sem falar que, graças aos probióticos e leveduras presentes no fermento, o pão é mais saudável, leve, de digestão muito mais fácil. Você já comeu pão feito com fermento natural? É muito bom. O pão fica crocante e com um sabor muito marcante. Sem falar que, graças aos probióticos e leveduras presentes no fermento, o pão é mais saudável, leve, de digestão muito mais fácil. Nós vamos ensinar como fazer um pão de fermentação natural. E o fermento que vamos utilizar nesta receita é feito com batata inglesa. O processo de produção desse fermento é muito fácil. Você vai ralar 2 batatas de tamanho médio. Escolha batatas maduras, as verdes não prestam. Ponha no pote de vidro de 500 ml. Vai acrescentar 1 colher sopa de sal, 2 colheres sopa de açúcar e 1 xícara chá de água morna, mais para quente. Espere fermentar, formar bolhas, como na imagem. Quanto maior for a temperatura, mais rápido será esse processo de fermentação. Em lugares quentes, o fermento fica pronto em 2 dias. Em lugares frios, em até 5 dias. Depois de ocorrida a fermentação, guarde o vidro com a tampa aberta na geladeira. Quando for fazer o pão, use 2/3 de fermento. O restante pode ser utilizado para o preparo de mais fermento, repetindo-se as etapas anteriores. Agora, vamos à receita do pão. Ingredientes: 200 gramas do fermento natural de batata. 600 gramas de farinha de trigo. 1 colher sopa de açúcar demerara/mascavo. 1 colher sopa de sal. 300 ml de água morna. Modo de preparo: coloque a farinha de trigo numa tigela. Faça um buraco com as mãos no meio da farinha. Coloque o açúcar no meio dessa cova. Com uma das mãos, misture bem o açúcar com o trigo. Dissolva o fermento na água morna. Quando estiver bem dissolvido, vá adicionando aos poucos na farinha de trigo e ao mesmo tempo vá trabalhando a massa com as mãos. É preciso chegar ao ponto de massa de pão, ou seja, quando desgrudar das mãos. Sove a massa bastante. Quando a massa estiver se soltando das mãos, sem grudar, leve-a para trabalhar numa superfície enfarinhada. Nesse ponto, adicione o sal. O sal tem que ser adicionado nesse momento, pois, se for antes, prejudicará a fermentação. Bata bem a massa. Isso é muito importante. Quanto mais bater, melhor. O ideal é você sovar a massa por uns 15 minutos. Pode ser menos, mas o tempo ideal é esse. O ponto certo da massa é quando ela ficar extremamente macia e homogênea. Se necessário, adicione mais trigo ou água. Forme uma bola com a massa e coloque-a para descansar em uma tigela enfarinhada, para que ele não grude no recipiente. Cubra a massa com um pano e deixe fermentar por 3 horas. Numa superfície enfarinhada, abra a massa rapidamente e dê a ela a forma que você quiser. Redonda, retangular, quadrada. Unte uma forma de pão ou de pizza com azeite extra virgem de oliva e coloque a massa nela para fermentar por mais 3 horas. Preaqueça o forno e leve o seu pão caseiro com fermento natural para assar. Esta etapa também é importante. Deixe inicialmente a massa assar por 15 minutos a 220 graus Celsius. Depois, abaixe para 180 graus Celsius e deixe por mais 40 minutos ou até ela ficar dourada. Se quiser que a casca fique mais crocante, durante o cozimento, coloque no forno uma lata ou vasilha de alumínio com metade de água.